Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Pode cantar junto aí. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Bora, violinha! A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé. E sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Muito bom! Obrigado. Parabéns! É o som da dupla Moisés e Luiz Henrique, Isso diretamente de Santa Cruz para o palco do Rede de Olhares. É um prazer. Prazer é enorme estar nosso aqui. ter vocês aqui. Vão continuar com a gente durante o programa. É assim que a gente abre o Rede de Olhares de hoje. Porque, afinal de contas, como bem diz a música, quando o filho cresce é inevitável que ele abandone o ninho. Só que antes disso, é muito importante que os pais ensinem uma missão, a de dar e aprender quais são os limites da vida. E é sobre isso que a gente fala hoje aqui no Rede de Olhares. É uma queixa recorrente dos pais essa da dificuldade de dar esses limites, de impor esses limites? É uma queixa bem corriqueira hoje, bem comum, porque hoje, mais do que nunca, a gente vive num mundo de excessos, né? Excesso em tudo, assim, excesso de consumo, excesso de transgressões, excesso de bebida, de álcool, enfim, nós estamos rodeados de transgressões de excessos, né? E cada vez mais fica difícil educar. Né? E educar, como eu costumo dizer, dá muito trabalho. Realmente a nossa sociedade hoje ela está chegando, vamos dizer, já num limite dela mesma, né? A gente tem aí transgressões pequenas, transgressões dos limites que nós como sociedade impomos, por exemplo, quando a gente estabelece uma fila, né, num supermercado, num caixa de supermercado. Isso não é uma coisa que foi inventada por qualquer pessoa, não foi inventada pela gente, sociedade. E a gente mesmo transgride aquela fila e aí na escola a gente ensina os alunos a ficarem em fila, né? Em alguns espaços terem que seguir regras. E essas regras não são criadas também só por uma pessoa, não, elas são criadas por um coletivo. E aí, como é que é essa situação em casa, Giovana? É fácil dar limites? Como falaram as profissionais, não é tão fácil assim, mas como parte de nós, adultos, darmos o exemplo, então fica mais tranquilo. E qualquer coisa que aconteça, assim, que a gente foge do nosso alcance, a gente sempre... Eu, com a escola, procuro, nós, eu, Sandro, meu marido, a gente procura os profissionais da escola mesmo, para nós darmos uma orientação
sobre o assunto, aonde que a gente está errando, onde que a gente pode prosseguir. Eu prefiro usar, em vez de impor limites, eu prefiro usar a expressão estabelecer limites, né? E tem dado certo com a Betina, porque eu acho que como disse a nossa colega ali, o exemplo que vem de casa, né? Ele é bastante importante. A gente consegue ter um convívio grande com a Betina, né? Então a gente procura conversar, né? Conversar bastante, porque eles assim, ó, eles têm uma cabecinha limpa ainda, né? Então é bem fácil fazer eles entenderem o que é certo e o que é errado. Pelo menos tem sido para nós bem fácil isso. O senhor é pai do? Guilherme. Do Guilherme, que está aqui conosco, né? Como é que é na casa de vocês essa questão dos limites, assim? O Guilherme aceita bem ou não? Ele é tranquilo, a gente sempre conversa, que eu estava falando. E eu não vejo, assim, dificuldades, assim, com relação a ele, né? Em casa ele é bem tranquilo, a gente procura passar, né, todos... Ele sabe que tem os limites, às vezes ele... Um diz não, o outro, daí ele quer que... Aí a mãe diz não, ele vem pro pai dizer não. Quem é que é o durão da família? A mãe, né? Eu que tenho que segurar. O pai é bem, como diz, né? Deixa, ele é paciencioso, eu não sou tão. Mas assim, na questão de limites, eu acho que é, como foi falado, realmente o exemplo. E uma coisa assim que eu sempre, desde que ele estava na barriga ainda, é a verdade. Nunca se mentir para um filho, nunca se prometer aquilo que não vai se cumprir. Se dar limites para uma criança, muitas vezes pode ser difícil. Imagine só quando eles chegam perto da adolescência. Pois é, foi isso que a nossa equipe de reportagem foi conferir numa escola aqui de Caxias do Sul. Só que a resposta desses jovens é bem surpreendente, olha só. E nós viemos até a Escola São José, no centro de Caxias do Sul, para conversar com essa galera da 8ª série e 7º e 9º ano sobre limites entre pais e filhos. Olha só. Meus pais, eu percebo que eles dão bastante limite para mim e eu acho importante isso, por causa que assim, ó, se o limite ele não é imposto, né, para a criança, não é oferecido, eu desde quando a criança é pequena, quando cresce, né, se torna um adolescente que podemos dizer rebelde. Pode ser que teus amigos, pode ir no cinema, pode fazer o que tu quiser, desde que esteja bem no colégio. Mas caso já não tô tão bem, não, fica mais em casa, estuda um pouquinho mais, te reserva um pouquinho mais para os estudos que, como eles sempre dizem para mim, que é o que importa para nós agora. Cada coisa tem o seu tempo na nossa vida. Não é com 14 anos que a gente vai ter que sair todo final de semana e ir pra festa todo final de semana. A gente vai ter o tempo da nossa vida depois que a gente estudar, que a gente vai poder curtir. Eu acho importante a gente saber diferenciar a vida social dos estudos. Eu acho que a partir do momento em que tu tá indo bem na escola, tu tá tirando notas boas, eu não vejo problema em sair. Mas assim, eu acho que tem que ser uma coisa controlada. Eu acho que falar sim é muito mais fácil do que falar não, porque atrás de um não vem um questionamento, que pode gerar um descômodo para o pai que tiver que responder. Mas eu acho que limites é muito importante, por causa que não é que qualquer um... As pessoas não podem fazer o que elas quiserem quando elas quiserem. Mas eu conheço muitos pais que são super protetores e que a gente escuta aqui na escola que os pais vêm reclamar de uma coisa que o filho fez e o filho fez uma coisa errada, o filho passou dos limites e os pais passam dos limites defendendo o próprio filho. Eu acho que tem que impor limites com bom senso, porque a criança ela tem que experimentar as coisas da vida. Porque não adianta ela não poder fazer nada e depois, quando ela for adulta, ela for tentar fazer e ter consequências muito maiores. Os pais acabam passando um pouco dos limites quando eles tiram a liberdade dos filhos. Afinal, a gente tá na adolescência, que é uma fase muito boa, que a gente tem que curtir em festa. Quando eles acabam tirando um pouco da liberdade dos filhos, isso é meio ruim. Eu também acho que os pais não podem ser, assim, muito duros com a gente. Eles têm que ter uma noção de que a gente vai fazer as coisas, a gente vai passar por erros e a gente tem que cometer erros. Porque todo mundo comete erros. Se a gente não cometer, a gente nunca vai aprender. Tem colegas meus que reclamam que os pais criam redes sociais para meio que espionar o que o filho faz ou deixa de fazer na internet, que conversam assim com os filhos, não acreditam no que os filhos lhes contam, sabe? Quando
acaba daí acontecendo, o filho perde a confiança no pai. Ela falou que às vezes os pais não confiam nos seus filhos. Mas eu acho que quando os pais não confiam nos seus filhos é porque os filhos já passaram alguma vez dos limites, dando motivo para os pais não confiarem neles. E os nossos pais, eles nos impõem limites para saber, muitas vezes, para ver onde é que a gente pode ir com isso. Se a gente faz uma coisa que eles não queriam que a gente fizesse, por exemplo, a gente ia numa festa escondida e eles não queriam que a gente fosse, eu acho que eles vão pôr mais limites na gente e a gente vai acabar achando isso errado. E, por exemplo, esse menino que os pais não estavam cuidando dele quando ele estava no zoológico, o pai não impôs um limite nele, aquele que teve o braço estraçalhado por um tigre. Ele pulou a cerca e o pai não deu a mínima. Por quê? Porque o pai não impôs um limite. Então, provavelmente, essa criança, ela aprendeu com esse limite que ele não recebeu. Então, provavelmente, o filho dessa criança não vai acontecer com ele alguma coisa assim. Se os pais não põem limites, a vida vai pôr. Porque o filho vai ir para um caminho, para um mau caminho. Só que também não pode pôr muito limite. Senão vai acabar a pessoa tendo medo de viver, medo de ir para frente. Eu acho que é uma questão de família, assim. A partir do momento em que tu tem uma boa abertura com os teus pais, tu consegue conversar sobre tudo e eles vão te explicar o que é certo e o que é errado. E tu vai criar uma personalidade forte e tu vai acabar não se desviando para o mau caminho. Achei muito lindos os comentários, muito de uma maturidade, assim, né, de uma consciência. Bom, apareceu várias coisas ali. Me chamou a atenção, assim, que a gente vive um momento, assim, que a gente veio de uma época que era muito repressora, né, dos nossos pais, dos nossos avós. E hoje parece que foi para um outro lado, né, um lado com liberdade demais. Então, eles colocam, né, até onde ter a liberdade. Tu perguntava antes pistas, né? Eu diria que a chave está na fala dos pais e dessas crianças. A chave é, com certeza, o diálogo. Nada se faz sem diálogo. A nossa sociedade também é assim, nós falávamos lá no início, mas a nossa sociedade está desse jeito. Nós, como sociedade, nós também, através do diálogo, definimos muitas regras, né? Regras na escola, inclusive regras dentro dos nossos clubes sociais. Nós não temos regras para seguir? Temos. Nas nossas escolas nós temos regras para seguir. Na família também. Tu sabe que eu fui uma criança criada com muitos sims. Eu não tive, me lembro que na minha infância eu não tive muito não, assim, mas com limite. Não era tudo liberado, não. Eu também fui criado com bastante liberdade, assim, mas os pais botavam muito limite no que eu ia fazer, no que eu deveria fazer ou não fazer, entendeu? Mas no meu tempo, eu tenho 18 anos, então eu fui criado, sim, com liberdade, mas se eu fizesse o que não era para fazer, eu levava uma palmadinha, né? Você fala que já me esqueceu, que já não tem mais graça ser você e eu. Mente tão bem, que mente pra ti como a flor e o espinho, como o vento e o passarinho, como o sol e a lua. Deu saudade sua. Cabe um pouco mais de amor, um café, um beijo, por favor. Nos meus planos de futuro, teu sorriso ainda está. Que tal tua boca encostando na minha, a pele arrepiando sozinha, e provar que o que aconteceu valeu? Que tal quando a gente se encontra, dá medo, o impossível é guardar o segredo. A gente sabe que não acabou, é claro que é amor. Que tal? Como a flor e o espinho, como o vento e o passarinho, como o sol e a lua, deu saudade sua. Cabe um pouco mais de amor, um café, um beijo, por favor. Nos meus planos de futuro, teu sorriso ainda está. Que tal tua
tua boca encostando na minha, a pele arrepiando sozinha, e provar que o que aconteceu valeu. Que tal quando a gente se encontra, dá medo, impossível é guardar o segredo. Todo mundo sabe que é amor, é claro que é amor. Que tal tua boca encostando na minha, a pele arrepiando sozinha, e provar que o que aconteceu valeu. Que tal quando a gente se encontra, dá medo, impossível é guardar o segredo. Todo mundo sabe que é amor, é claro que é amor. Que tal? Obrigado, gente. Valeu. Você é mãe do? Do Brian Lopes. Do Brian. Eu sou madrasta, na verdade. A madrasta dele. Isso. E aí, como é que é pra você, Camila? É uma constituição um pouco diferente, né? De família. As famílias estão mudando também. Estão mudando bastante. Pra você, como é que é impor limites pra ele? Na verdade, eu me uso já do que foi citado, né? Eu acho que não seria impor, né? Eu acho que faz parte do dia a dia da família. A partir do momento que tu tem a criança, tu precisa ensinar, como a prof falou, né? Eles não nascem sabendo, eles dependem do adulto. E o papel é esse, tu tem que estar ali, tu tem que mostrar o que é certo, o que é errado. Nós conversamos aquela questão de que se o pai disse sim ou não, e depois nós fomos conversar e ver que de repente a resposta do pai foi errada, a gente conversa e depois vai conversar com a criança, mas um não desautoriza o outro na frente dele, né? Ana Paula, e como é que é pra você essa questão dos limites? É fácil? É difícil? Porque às vezes tem alguns comportamentos que não são aqueles que a gente gostaria que eles tivessem, né? Sim. Eu tenho uma filha de 5 anos e tenho uma de 16. Tive ela muito jovem, né? E então a Isadora, que está aqui comigo, a educação com ela realmente é o acompanhamento, é o exemplo, é estar perto, é estar junto com a escola, né? Com a Luana, que já tem 16 anos, na adolescência, a coisa é um pouquinho diferente, assim, né? As influências são muito fortes. A gente vive entre a cruz e a espada de quanto tu entra, quanto você deixa, quanto você dá o espaço. Poder estar presente, o tempo é um fator de dificuldade, né? Quando vê, passa os dias, e se você não está atento, né? As coisas escorregam rapidamente, é muito acesso à informação, a tudo que é novidade, né? Tá ali na mão. Então eu acho complexo, né? Trabalhar com essa coisa do limite, realmente exige presença, exige amor, e assim, mesmo correndo o risco de errar, a gente tem que agir, né? Mas não é fácil. Eu acho que é muito complexo você imprimir o seu ritmo e não deixar ela ter a característica dela, né? Então, acho que o mais difícil é o comparativo. Tá, mas a minha amiga vai, o pai dela deixa, ela usa, ela faz, e eu nunca posso, eu nunca consigo. E aí você fica sempre ali, né? O quanto eu estou sendo rígida e o quanto eu deveria estar liberando, assim, né? Então, acho que é complexo, assim, com muito carinho, com muito amor, tá por perto, tá atento, né? Porque os sinais estão aí também, né? Do que tá indo para o caminho certo, que tá indo para o caminho errado, né? Mas a dificuldade existe, né, Ana Existe. Paula? Ok, obrigada. Vocês, tudo bom? Seus nomes? Rosemary, o André. A gente estava comentando agora que acho que nós estamos meio fora do padrão, porque nós temos dificuldade de impor limites. Opa, ainda bem. Nós temos a Mariana, que vai fazer 6 anos, e o Bernardo, que vai fazer 3 anos. E a Mariana, ela está numa fase muito rebelde. Com 6 anos, ela está com bem característica de pré-adolescente, assim. E ela testa muito a gente o tempo todo. E brava, e nos ataca, nos agride o tempo todo, assim, em casa. Fora de casa, ela é um anjo. Então, o comportamento social dela tá bom, o problema é... Tá ótimo, tá ótimo, até demais. Mas com a gente, realmente, ela nos enfrenta bastante. Claro que a gente intervém, né? Não sei se da melhor forma possível, que a gente erra, né? Erra, acerta, erra. Pai e mãe têm isso, né? Dos acertos, a gente nunca sabe se está acertando ou se está errando.
mas a gente intervém. Em todas as crises da Dona Mariana, a gente intervém. E, André, e o menor? Mais tranquilo? Não, e na realidade, assim, são comportamentos diferentes, até por ser um menino, que tem a metade da idade dela, e tem, eu acho que assim, as necessidades dele são diferentes também. Mas ele também tem uma personalidade, assim, de questionar muito. Eu vejo, assim, que talvez, assim, a geração da gente aí ela está tendo um alhado que, às vezes, a gente questiona se é um alhado ou não. A educação hoje, a gente saiu de um patamar da figura expressa do pai e da mãe para se colocar do lado dos filhos como verdadeiros amigos. Eu não posso me queixar do meu filho, mas eu não acho fácil. Eu acho difícil, sim, impor limites, porque acho que nós eu ao menos vim de um tempo em que eu não se tinha o diálogo, não se podia questionar. Era sim, sim, não, não. Hoje, eles já vêm com muita informação. Não, mas não por quê. Então, às vezes eu me questiono, será que nós, pais, estamos preparados para responder o porquê do não? Gente, muito obrigada. Infelizmente o programa acabou, mas essa questão dos limites aí é uma busca constante de pais e mamães. A gente encerra o Rede de Olhares agradecendo a presença de todos vocês aqui no estúdio, pessoal que falou, que não falou também. E Moisés e Luiz Henrique, Obrigado. É com vocês até a próxima, gente. Até mais. Obrigado pelo convite. Estamos agradecidos demais. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Sou igual ao sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Essa faz parte de um CD acústico que a gente tem. Acessa lá nosso site